Salve a todos, aqui é o Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca. Essa entrevista vai ser gravada. A Indiana Tijuca, ela foi descoberta em 1947 e em 1957 ela passou a ser ocupada. Tivemos vários marcos durante a nossa trajetória de existência e quando chegou por volta do ano de 2009 em diante, devido aos megas eventos, devido também a algumas transformações na cidade do Rio de Janeiro, a nossa comunidade foi pega num processo de remoção pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, de 2012, a gente começou toda a odisseia, e nessa odisseia, como eu já falei para todos, tivemos vários protagonistas, vários colaboradores, e dentre eles o ITERJ e a pessoa da companheira Hermínia. E ela agora vai se apresentar, vai falar um pouco quem ela é, o que ela faz, como é que ela chegou aqui na Indiana. Ela agora está à vontade para se apresentar e falar um pouco quem é a Hermínia e como ela conheceu a Indiana e como é que foi essa luta para ela. E a gente vai batendo papo aqui. Hermínia, contigo agora. Então, meu nome é Hermínia Castro, né, que é meu nome artístico, porque eu sou escritora e nesse momento eu, na verdade, estou muito envolvida com essa minha atividade, mas eu sou funcionária do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu entrei no primeiro concurso que foi feito no ITERJ, Instituto de Terras e Cartografia do Estado. E o ITERJ, ele sempre teve uma parceria muito íntima com o pessoal do Núcleo de Terras da Defensoria Pública. E na época, né, lá no Núcleo de Terras, quem estava à frente do Núcleo de Terras era a doutora Maria Lúcia Pontes. E eu tinha uma afinidade muito grande com Maria Lúcia, né? Uma afinidade ideológica, essas pessoas que a gente encontra e que parece que conhece há muito tempo. E a Maria Lúcia é uma pessoa admirável, né? É uma mulher de muita garra, muito compromisso, né? Com a causa das pessoas desvalidas, né? Socialmente vulneráveis e com a causa da moradia, especialmente por conta da ligação dela com o núcleo de terras da Defensoria. E a Maria Lúcia, ela ia ao ITERJ e ia à Indiana, e eu acabei me envolvendo com ela, né? E também o ITERJ acabou se envolvendo através de mim. A gente acabou indo, eu comecei a ir à Indiana. E a gente tinha planos de fazer um trabalho na Indiana, né? Eu e a Maria Lúcia, que acabou nem se concretizando, acabou não acontecendo, mas a gente tinha esses planos e eu gostei muito da Indiana, né? Era uma comunidade. é, que estava passando por um momento muito delicado, né? Naquele momento, a comunidade da Indiana ela estava num conflito com a prefeitura, né? A prefeitura querendo levar parte da comunidade para um lugar para triagem, né? Se eu não me engano, era um conjunto habitacional, e a prefeitura queria derrubar as casas, a pessoa que aceitava ir para a triagem, a ideia da prefeitura era derrubar a moradia dessa pessoa. E isso se acabou se configurando uma falácia. Porque, na verdade, a pessoa que ia sair, muitas vezes ela morava no segundo andar de um edifício, aonde a pessoa no terceiro andar e a pessoa do primeiro não queriam ir para lugar nenhum. Então, como é que ia derrubar essa casa? Né? A Indiana é uma comunidade muito adensada, né? É uma comunidade que cresce para cima, né? Ela cresce verticalmente, as casas são muito próximas, então não dá para você sair derrubando casa. Então a prefeitura fez essa proposta, foi uma proposta estapafúrdia, né? E aí então o que que a Defensoria Pública fez? Já que a prefeitura conseguiu ganhar em algumas instâncias, a defensoria fez o seguinte: tudo bem, mas vocês vão ter que apresentar um plano de como vão derrubar essas casas e como vão tirar os entulhos. E a prefeitura não pode
apresentar esse plano, porque era um plano que não era possível realizar, porque não era possível derrubar casa nenhuma sem que você comprometesse estruturalmente as outras casas. As casas que estavam do lado, as casas que estavam em cima. Então, a prefeitura não pôde cumprir a parte dela no acordo, que era apresentar esse plano. Né? A prefeitura chegou a demolir uma ou duas casas, eu acho que ela não demoliu muitas casas, e deixou os escombros lá. Você está me ouvindo, Marcelo? Tá? Estou te ouvindo, pode falar. Então tá. Então até os escombros ficaram lá, sabe? Então nós do ITERJ, a gente acompanhou isso, né? Eu ia muito lá na Indiana, né? A gente tentou realizar um projeto de educação, sabe? Mas acabou que o ITERJ também é uma instituição que passa por como é que eu vou dizer? O fato do ITERJ ser uma instituição do governo, né? Então, de 4 em 4 anos, a gente vive um problema que é uma troca de gestão, aí entra uma outra política, nem sempre essa política está tão comprometida quanto a outra, com a questão da moradia ou com qualquer outra questão. Né? Hoje a gente está vivendo um drama com Cláudio Castro, né? À frente, o ITERJ está um pouco longe das suas atribuições, construindo praça, sabe, reformando casa, nada contra, né? Mas a gente, muitas vezes, o funcionário concursado, que é o meu caso, a gente fica um pouco a reboque, né? Do monte de estagiários que foi colocado lá no. Nem sei se eu devia estar falando isso, mas como eu sou atrevida e isso realmente me incomoda, então. Esse tempo em que a gente estava lá à frente, junto com a Maria Lúcia, né? Com a doutora Eliane também, do Conselho Popular, também era uma pessoa, o Conselho Popular também um conselho muito combativo, a doutora Eliane também é uma pessoa que é lá da Mitra, né? Da Pastoral de Favelas, ela também é uma advogada muito comprometida, né? Então ela também esteve com a gente lá, né? Fiz ótimos amigos lá, o seu Antônio, que não está mais entre nós, que é uma pena, né? Um cara que começou há muitos anos atrás essa questão da comissão de moradores, né? E outras lutas na comunidade da Indiana, né? E a Maria Lúcia ficou lá, fez um trabalho muito bacana, universidades foram para lá, teve uma questão cultural muito forte, né? Eu cheguei a acompanhar um pouco isso, né? Então, nesse momento eu não estou tão próxima disso, porque eu, na verdade, não me sinto muito é, representante desse TERJ que a gente tem hoje, né? Do Cláudio Castro. E, enfim, não que não esteja sendo feito um trabalho, tá? Então, está se entregando muito título, né? Muita regularização fundiária, mas nem sempre do jeito como a gente gostaria que fosse, né? Com a discussão com a comunidade, com empoderamento e com projetos de desenvolvimento, né? E sem muito envolvimento com a política, com qualquer pessoa, né? Qualquer quadro político. Essa não é a nossa realidade hoje, né? Enfim, mas é isso que estamos vivendo. A, a Ermídia, ela foi fundamental dessa nossa luta, porque ela chega num momento em que a gente estava se redescobrindo. Nós, como comunidade, como todos sabem, já que já passou a doutora Maria Lúcia de Pontes, já passou a doutora Eliane, passou o Monsenhor, passou muita gente aqui. Para você ter ideia, a gente já entrevistou mais de 20 pessoas aqui nesse canal. E cada um deles foi contando a história tal qual aconteceu. E você não é diferente, porque a gente passou por uma situação inusitada. Primeiro,
A gente não sabia o que estava acontecendo. Então, a gente precisou da academia. E o ITERJ ele foi fundamental porque ele é, assim, é o Instituto de Terras e Cartografia. Então, vou explicar para todos, mais ou menos, na minha visão de leigo. Serve para nortear um imóvel ou uma área e ninguém sabe a quem pertence. Ou seja, você vai puxar o histórico daquela comunidade, você vai puxar Fazer o pesquisa histórico fundiária. daquela habitação. O que que isso tem a ver? Isso tem a ver porque dentro da cidade a gente tem vários tipos de imóveis. Então, como é que a gente vai saber se aquele imóvel não pertenceu a alguém ou se não está em litígio? Através do ITERJ é feito todo esse trabalho, e esse trabalho foi importante. Por quê? Através dele, a gente conseguiu ter acesso a cartas que norteavam a década de 50, onde mostravam justamente uma das justificativas da prefeitura, que era a Avenida Maracanã, o corte. E justamente esse corte, ele não bate. Por que que ele não bate? Porque o corte não é somente da Indiana. O corte teria que pegar lá em cima no Largo da Usina. Ou seja, mais, mais imóveis deveriam cair ou ser removidos. Mas a prefeitura não tinha essa noção que nós, ao estarmos com a Hermínia, estarmos com o Luiz Cláudio, estarmos Com Simões. com o Simões, José Fez o Simões, mapa do é, Rio, no isso, traçado do Rio, isso, estabelecendo, porque a prefeitura queria tirar as famílias que estavam dentro do perímetro do Rio, aí o Simões trouxe uma ideia da gente fazer um novo traçado em função de uma legislação, de uma coisa possível do ponto de vista legal, né? E aí mais parte da comunidade ainda, né, que é o miolo, né, que chamava o miolo, né, ficaria é. de fora daquela necessidade de tirar a comunidade, né? E o ITERJ veio justamente mostrar isso para o poder público. Olha, se vocês querem fazer um trabalho técnico, o trabalho técnico mostra que vocês não precisam tirar toda ela. E isso criou um empecilho muito grande para o poder público municipal, porque eles pensavam que a gente estava perdido, mas ele não estava perdido. A gente tinha a doutora Maria Lúcia, o Núcleo de Terras de Habitação, a gente tinha a universidade, que é o UFRJ, o ERJ e demais colaboradores. Nós tínhamos o que estava controlado também, o Maurício, que tinha sido ex-marido da doutora Maria Lúcia. O José Simões também, aguerrido ali, fazendo esses paralelos, dizendo: oh, isso aqui não bate, isso aqui não bate, isso aqui não bate. Daniel, eu acho que entrou nessa época também, o arquiteto da defensoria, Qual? o Sim, Daniel. O Daniel já participou da entrevista nossa aqui. Sim, Ele mas foi, ele entrou nesse momento, porque ele entrou no NUT, eu estava já no sim, ITER. Ele ele chegou, eu acho que nesse período. é É, o Daniel, que é do NEPUM, né? E tem um sim, trabalho junto com a professora Regina Bernstein, que é lá de Niterói, né? É da UFRJ também. E ele assim, ele participa desse momento também. O Daniel teve aqui, já deu o depoimento dele, e é muito interessante que a gente vai fazendo as falas e a gente vai somando as forças, né? Hermínia, Daniel, Luiz Cláudio, a doutora Maria Lúcia de Pontes, aí vem é tanta gente que a gente às vezes esquece. Mas, enfim, o trabalho do ITERJ foi fundamental justamente porque era mais um olhar que nós tínhamos, era mais um conhecimento. E o conhecimento da Hermínia ele foi fundamental, por quê? Porque, como ela mesma falou, ela participava do Conselho Popular. Então, ela tinha voz e vez nesse conselho. Então, quando a gente não sabia o que falar, ela completava. Ou ela se falava: isso aí eu acho que não está batendo, não. Aí a gente sentava novamente para debater, para deliberar, para chegar num denominador comum. Hermínia, eu só quero que você fale também, assim, essa proposta do ITERJ, se ela tivesse sido concretizada, o que teria acontecido com a Indiana? Acho que é muito importante as pessoas saberem disso. como assim? Não entendi a sua pergunta. Então, a gente, quando entrou com o ITERJ, a gente entrou justamente para levantar o histórico do terreno Sim, para fazer a regularização fundiária. A gente não conseguiu concretizar isso. sim. Em fatos, hoje, se a comunidade tivesse sido regularizada, o que ela teria ganhado com isso?
Olha só, Marcelo, a primeira coisa que eu não sei se você vai gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer em nome da verdade, né, daquilo que eu acredito. A primeira questão que a gente tem que entender também, essa questão da regularização fundiária lá de Indiana, surgiu um problema porque parte da comunidade não poderia ser regularizada pelo ITERJ. Aquela parte da comunidade que fica na beira-rio, que tem casas, que a questão não é nem só o rio, mas tem casas que eu não sei como é que as pessoas entram naquelas casas, né? Tem casa que tem pilastra na frente da porta. Então, esse lado da beira-rio, né? Ele não poderia ser, o ITERJ não poderia regularizar aquelas moradias. Então, isso era uma questão. Já você tinha aqui do lado de cá, né? Ficando de costas para Conde de Bonfim, do lado direito, onde fica a São Joaquim, a fundação, né? Ali daquele lado, as casas estavam perfeitas, não tinha nenhum problema com o rio, não tinha nada, as casas eram casas sólidas, né? Você ali podia regularizar. Então, o que que ganha uma comunidade quando ela é regularizada? Primeiro, que você ganha segurança, né? Eu conheço muitos depoimentos de vários lugares, de várias pessoas, que depois que o título foi dado àquela comunidade, os moradores eles investiram mais na sua moradia. Porque o próprio morador, muitas vezes, ele deixa para lá uma determinada coisa que ele pode fazer, porque ele fica pensando: já pensou se eu perco isso? Já pensou se eu tenho que ir embora? Imagina naquele momento em que havia tanta confusão, né? Uns dizendo que vão, outros dizendo que não vão. Ah, vai derrubar, não vai derrubar. Uma insegurança fundiária muito profunda. As pessoas elas não se sentem com vontade de fazer isso. Então, o próprio morador ele acaba estabelecendo uma outra relação com a sua casa. Porque nem todo mundo. Eu estava ouvindo, estava fazendo uma transcrição daquela sua entrevista para o Projeto Memórias, e você estava falando do teu investimento na tua casa. Aí eu fiquei pensando assim: você era um militar, a sua esposa estudou, então vocês tinham uma base de vocês, sua e dela, que dava a vocês uma segurança que vocês se sentiam com vontade de investir na casa. Mas nem todo mundo tem essa segurança. Nem todo mundo tem esse recurso cultural que vocês tinham, sabe? Esse background que vocês traziam da história de vida de vocês, da formação de vocês. Então, pessoas mais inseguras, elas ficam com mais medo, sabe? Então, eu acho que essa é uma coisa que acontece quando a regularização vem. Para além da própria relação do morador com a casa, o poder público tem uma outra relação com a comunidade. Que aí a comunidade vai pagar IPTU, porque quando você regulariza uma comunidade, existe um ônus, né? Há um ônus, há um ônus. Mas é isso mesmo, que toda a comunidade formal, todo morador formal, ele paga coisas que o morador informal não paga, mas ao se formalizar, ele passa a ter que arcar com essas despesas. Podem ser poucas, por uma questão de baixa renda, mas há alguma despesa, né? Mas, em compensação, a pessoa passa a ter CEP, a pessoa passa a receber sua carta, sabe? O poder público passa a ser responsável pelos problemas da rua, porque numa comunidade informal, o poder público diz assim: não, isso não tem nada a ver com isso. Essa rua não existe. Eu não vou investir nessa rua, porque essa rua não existe. A partir do momento que a rua passa a existir, o poder público passa a ser responsável por essa rua, pela iluminação, pela água, pelo esgoto, pela luz, por tudo. Ele passa a ser
responsável por aquilo tudo, né? Então, as casas se valorizam, você pode deixar aquilo como herança, aquilo está garantido, o valor da casa aumenta, ainda mais ali na Tijuca, né? Está muito bem localizado em Jana, sabe? Então, o valor vai aumentar, tudo aumenta. Então, é melhor, sabe? Toda a comunidade, ela se empodera diante do poder público e ela se empodera diante de si mesma, sabe? Eu acho que uma pessoa que luta muito tempo pelo direito a ser dono daquilo que já é seu, que já é dele, né? Mas ele vai ganhar esse direito de ter um documento do Estado dizendo é meu, sabe? Então, isso deve trazer uma autoestima muito grande para todo mundo, sabe? Eu acho que as praças de Indiana, aquele CIEP, tudo que tem ali em Indiana ganha com a regularização fundiária. Naquele momento, como assim, voltando para o tempo, né, 2009, o que acontecia? Era uma favela. A gente não era uma comunidade, a gente era uma favela. Ou seja, como se fosse barracões agregados de pessoas que não tinham identidade própria, que não eram cidadãos. A gente tinha um pleno conhecimento que nós éramos uma comunidade, não sendo o termo favela pejorativo. Mas Sim, acontece que, para o poder público, naquele momento, nós éramos uma simples favela, como se a gente tivesse se reunido em dado momento e ali vivesse a Deus dará. Quando a gente procura o ITERJ, a gente não procura o ITERJ somente buscando a regularização fundiária, mas também mostrando que o próprio poder público, naquele momento, desconhecia a nossa identidade. E foi o que o ITERJ fez. Então, ele levantou dados e o poder público municipal estava querendo nos tirar do local onde nós éramos os verdadeiros proprietários, porque não havia ninguém reclamando. Então, a gente, no momento que a gente faz esse levante por IPERJ, a gente, claro, a gente sabia que nada vem fácil. Assim como quando você vem morar numa comunidade ou vem morar numa favela, em dado momento, algumas famílias não permanecem, seja pela evolução, seja pelo próprio capitalismo local. E hoje você vê que essa realidade existe em algumas favelas e comunidades. Haja o preço disso, preço daquilo outro, que a gente precisa especificar de pessoas que viram que isso é um lucro, porque as pessoas precisam comprar isso, comprar aquilo outro, e acabam onerando. Então, não é barato viver numa comunidade ou numa favela, hoje em dia. Mas naquele momento, o que nós tínhamos? Nada. A gente só tinha a marca do SMH e a promessa velada de dizer: vocês não vão ficar aqui. Então, para quem não tem opção de ficar, a gente querer legitimar o título, legitimar-se através de um título, seria a prova viva de que aquelas pessoas que se sentissem não contempladas, elas teriam que ter realmente acesso a essa proposta que é o Núcleo de Terras de Habitação fez. Qual é o seu plano habitacional para tirar essas pessoas daqui? Porque se você vai tirar a pessoa que já está no imóvel, que não oferece risco nenhum, que tem perfeitas condições de regularização fundiária, você tem que dar um valor adequado a essa família. E essa outra família que você agora descobriu que ela existe, que é um cidadão, você também vai ter que indenizá-la adequadamente, tal qual aconteceu com a Vila Autódromo. A gente não desconhece as nossas origens, não desconhece que nós, naquele momento, nós tínhamos realmente um poder cultural a mais que muitas pessoas, um poder até orçamentário a mais. E detalhe, a gente estava até pensando em sair da comunidade. 1 ou 2 anos antes, a gente já estava planejando sair. Mas tal qual foi a agressão que a gente sofreu, seja psicológica, seja emocional, que a gente partiu para pensar da seguinte forma: eu quero sair daqui de cabeça e pé, no meu tempo e quando eu quiser. Não dessa forma. A pessoa olhando no meu imóvel e falando assim: teu imóvel não vale 100 mil, não vale 50. Seu imóvel vale
R$ 10. Uhum. E você está aqui porque você não vale nada. Então, aquilo ali é como se fosse a história daquele do roedor acuado no canto. Em vez de você fazer ele fugir, você criou, deu forças para ele reagir. E nós reagimos porque a gente precisava mostrar para o poder público que a gente não era invisibilizado como eles falavam. E essa história que foi construída através do ITERJ, da universidade, através do Núcleo de Terras de Habitação, através do Conselho Popular, através da Pastoral de Favelas, ele fez hoje a Indiana, independente de ter o título de propriedade, de regularização, hoje ela ser respeitada. Porque sabe que quando chegar aqui, vai ter um ou outro que vai colher, ou vai vasculhar a história e vai falar assim, meu amigo, olha só, eu sei para quem perguntar, eu sei aonde buscar meus direitos. E você não pode me tratar como se eu fosse um simples, sabe, poeira que pode ser varrida para baixo da terra. E você vê, Hermínia, que nós temos um exemplo claro do que você falou. O lapidário, que é do lado oposto da comunidade indiana, onde a gente tem um condomínio de aproximadamente 15 andares, e era uma comunidade tal qual a indiana. Só que eles, em algum momento, eles não tiveram forças para se, assim, sabe, se insurgir. Então, a indiana, ela com essa história da regularização fundiária, ela teria que ter, sim, pessoas que iriam abrir mão. Mas as pessoas, em algum momento, elas sabiam que não tinham condições de morar, mas também elas não queriam sair de mãos vazias. Então, isso ia ser negociado também. Ninguém seria enganado como foi a proposta principal, que queria simplesmente dizer que a gente não tinha direito. Então, a gente, quando fala da Indiana, quando fala desse Museu de Memórias, que hoje a gente tem mais de 20 entrevistas, qualquer pessoa que tiver acesso vai entender o porquê que alguns ficaram, alguns lutaram, alguns se surgiram, porque alguns morreram também, ou ficaram doentes. Porque a narrativa do poder público ela não bate. Chegar aqui com o trator, chegar com o papel, botar na tua porta e falar que você não existe. Porque a gente sempre existiu, Hermínio. Sempre existiu, sabe quando? Processo eleitoral. O parlamento sempre reconheceu a gente como cidadão. Sabe por quê? Porque cada um que mora aqui tem um título de eleitor. Então a gente nunca foi invisibilizado pelo poder público. Pelo contrário, a gente ajudou a colocar muita gente lá no legislativo. Só que a gente não tinha sabedoria e nem conhecimento do que a gente sabe hoje. Então você, como tantos outros que eu falo assim, a gente é eternamente grato, não tem como não chamar você, não colher seu depoimento, não deixar o seu nome para a posteridade, para que alguém algum dia, quando pesquisar, falar assim, acho que é essa pessoa que não morava na comunidade, mas se fez Obrigada. presente. Tem essa pessoa que esteve aqui quando ela poderia estar em qualquer lugar e simplesmente você poderia cruzar os braços, como você falou. Você era servidora pública. Você, trabalhando ou não, seu salário estava garantido. Não, você viu que aquilo ali não estava batendo. E você andou lado a lado com a gente. Você viu, nós éramos altamente estressados, a gente às vezes era até meio reacionário, a gente ficava brigando entre si, porque a gente estava revoltado, a gente estava tomando porrada e, assim, cada vez que a gente saía, sabe o que a gente pensava, Hermínio? Será que quando eu chegar à minha casa vai estar de pé? Uhum. Eu acho que a pior sensação que você pode ter na sua vida é essa. Sim. Você perdeu o emprego, você arruma outro. Mas a gente não estava perdendo o emprego, a gente estava perdendo a nossa moradia, o nosso lar, as nossas raízes. E muita gente desenvolveu esse sentimento de pertencimento dessa luta. E tem gente que fala assim, caramba, por que você continua morando lá, cara? Você pode morar em qualquer lugar. Aí eu falo assim, sim, eu posso morar em qualquer lugar, mas pergunta qual lugar que eu me sinto melhor. Entendeu, Emílio? Então, assim, eu acho que só quem acompanhou a gente, quem escutou a gente, quem viu todo aquele desabafo, aquela amargura da gente, entende por que que a gente lutou para ficar aqui. Não era pela casa, não era pelo que a gente construiu, mas era pela história do que a gente criou para trazer a porta.
para botar a fechadura, para botar a caixa d'água, aquele mutirão entre vizinhos, aquele estresse entre o entregador entregar ou não entregar porque era uma favela. A gente tem que receber, muitas das vezes, as coisas da Cor de Bonfim por vergonha ou pelo próprio entregador falar, não vou entregar lá. Se quiser, você vai carregar nas costas. Então, assim, essas casas que hoje existem aqui, elas são vivas. Elas são memórias vivas da luta de muitos trabalhadores, muitos cidadãos que hoje têm seus filhos. Crianças que eu vi no colo em 2012, hoje são adolescentes ou pré-adolescentes. Pessoas que eram novas, que não eram mães, que já são mães, já estão com família. Então a gente vê essa transformação e a gente vê, nossa, isso aqui mudou. E se a gente não tivesse lutado? Se a gente não tivesse Marcelo, eu acreditado? acho interessante isso que você está falando da casa, porque a casa, uma pessoa de classe média, né? A casa é um imóvel. Ela compra. Muitas vezes compra pronta. Ela vende uma e aí compra outra. A minha vizinha aqui de porta mudou. Ela morou aqui. O sol tá, daqui a pouco vai estar no meu rosto, vai subindo o sol. É, e eu não tenho como fugir dele. Ela pegou, né? Eu nem sabia que ela ia mudar. Ela morou aqui anos, sei lá, eu moro aqui há 28 anos, ela mora aqui há 30, ela mora mais tempo que eu. E ela simplesmente foi embora, né? Vendeu essa, comprou uma maior. Agora, a casa da minha mãe, né, que comprou um terreno na Baixada Fluminense e foi construindo, e constrói um pouco, e constrói um outro pouco, e depois aí você bota um cimento, no mês seguinte não dá para botar cimento, só dá para botar uma outra coisa. Então, na verdade, a casa, quando ela é construída com tanto esforço, ela significa muito mais do que a moradia. Né? Ela significa, é como se fosse como se fosse um legado. Verdadeiramente é um legado. Alguma coisa que você construiu, né? E vai deixar para alguém. É um legado. Não é como esse apartamento aqui do lado. Ele não era um legado, por isso ele foi vendido. Basicamente, pronto, esquecer, vamos, né? Mas a gente tem um assentamento em Caxias e a gente foi fazer uma entrevista com um cara lá, o Severino, uma figura muito interessante, Severino. E o Severino falou para mim assim: eu já construí 4 casas na minha vida. Eu fiquei morrendo de inveja dele. Porque construir uma casa, Marcelo, é difícil. Para uma pessoa como o Severino, que é agricultor familiar, imagina o esforço. Por que ele construiu tantas casas? Porque ele, quando veio do Nordeste para o Rio, ele foi morar numa comunidade, uma comunidade cheia de problema com violência. Então ele construiu a primeira casa dele, ele não pôde ficar. Se ele fosse depender dele, talvez ele tivesse ficado na primeira casa. Só que não dependia dele, ele teve que sair para a segurança da família dele. Então, muitas vezes, né, ele não estava nem construindo casa assim porque ele queria. Agora eu vou fazer outra. Não é isso. É porque as dificuldades da vida estavam levando ele para outro lugar. Até que ele conseguiu um terreno nessa fazenda, foi uma ocupação, e ele conseguiu, sim, agora é meu. Então, aquela era a última casa que ele estava construindo. Você imagina o valor desse homem, dessa família, sabe? Porque uma pessoa que tem muito dinheiro no banco, construir casa é fácil. Agora, um agricultor familiar, construir 4 casas durante a vida, trabalhando com agricultura, ou se não é agricultura, é pedreiro, sabe? Então, assim, construir a casa é muito mais do que construir uma moradia. E as pessoas não entendem isso, elas acham que é fácil. Sai daí, vem para cá. Como sai daí, vem para cá?
Eu aqui tenho uma casa que tem 4 quartos. Você vai me dar um apartamento de 4 quartos? Ou você vai me colocar num apartamento de 50 metros É quadrados? história, né, Emília? Eu acho assim, que justamente foi isso que faltou. Faltou um estudo mais aprofundado. E falta, quando você entra num determinado local, porque assim, é diferente você ver uma ocupação que é da noite para o dia. As pessoas até aceitam, porque ali não tem ainda a característica, não tem uma empatia. Ela só vê, vislumbra que ali é um local melhor, que ela vai construir algo que vai ser mais forte o que ela está vivendo hoje. Mas, gente, quando a comunidade que tem 30, 40, 50, 60 anos, alguém chega lá e fala assim, ah, vocês não existem. Então, peraí, vem cá. A primeira pergunta que se faz é o seguinte: o poder público está trabalhando direito? Porque se eu tenho um imóvel hoje, eu tenho um imóvel hoje com o IPTU, minha família tem, lá em Guaba Grande. O que acontece? Aquele imóvel todo ano eu tenho que pagar o IPTU, gente. Se eu não pagar, a prefeitura ela vai, Não há. vai criar um processo para desapropriar ou a Caixa Econômica vai pegar de volta. É uma Sim, coisa natural. Aí você vê um governo chegar para você e falar, ah, mas tem um proprietário aí. Aí o cara, não, mas essa comunidade, ela está há 40 anos aqui. Não, mas a família falou que tem uma pessoa viva. Mas tá bom, então vamos fazer o seguinte, faz aí o processo para saber quanto ele está devendo para o poder público, porque vocês não vão dar anistia para ele, porque vocês vão deixar, vão perder dinheiro. Agora não, faz um negócio melhor. Vê quanto ele está devendo e vê se ele tem condições de pagar. Se ele pagar, tudo bem. Mas agora vocês vão ter que entrar noutra seara. Vocês vão ter que transformar esse terreno em função social. Porque se ele ficou tanto tempo sem fazer nada por esse local aqui, porque ele significa não precisa, né? sim. Então, assim, a lei ela tem que pensar dos dois lados. Olha, por que o senhor abandonou aquilo ali? Ah, mas eu paguei, é meu. Não, o senhor tem que saber o seguinte: está num perímetro urbano, vai ter pessoas que precisam morar, e o senhor não tomou nem a iniciativa de botar pessoas para vigiar. E por que depois de 20, 30 anos o senhor agora quer tomar aquela terra de volta? Então, isso está escrito na legislação em algum lugar, porque não é possível, gente. A gente Hum. não pode largar alguma coisa assim e depois o próprio E poder público, depois, se é de um particular e vocês estão lá há 50 anos, então usa o capião, acabou. porque o cara já não, ele não precisa e não quer. Ou ele não Não, já precisa, é de vocês, porque a legislação garante isso. sim, mas aí Né? o próprio poder O terreno é público particular fala. e está abandonado, depois de 5 anos é de quem mora. Aí o poder público fala, não, que a gente vai ver porque ele não abandonou, está no nome dele ainda, está no RGI. Eu falei, sim, mas quem é o funcionário que está controlando esses RGI da cidade? Porque vocês estão perdendo dinheiro. Porque se ele não está pagando há 20 anos IPTU, se ele não está regularizando, entendeu? É foco de dengue, é foco de doença, é desmanche, é tudo que não presta. Se duvidar, o cemitério clandestino ali. Então Uhum. vocês estão compactuando com isso tudo. Então alguém vai ter que ser punido também. Porque as pessoas que estão lá foram enganadas. Então, Hermine, é muito importante todo nosso debate aqui. Eu fico muito contente de te ver, tá? Parece que você rejuvenesceu, desculpa o elogio, mas Obrigada, eu tenho que elogiar, eu sou bem franco, bem obrigada. sincero. Você está com uma aparência muito boa, né? Tá, tá, tá bem É o iluminada. L, é o L. Tá bem iluminada, seu rosto agora está bem iluminado. Agora solta na minha Está cara. parecendo uma estrela aí, emanando energias positivas. E eu gostaria que você desse as considerações finais para a gente finalizar essa bela entrevista. E a gente pode marcar qualquer dia para a gente conversar, para atualizar mais algumas coisas, tá bom? Mas Tá, esse momento foi para realmente registrar todo esse conteúdo aí e a gente ainda consegue se lembrar, porque é muita coisa, muita informação, e com o tempo a verdade. gente vai esquecendo. Então, suas Deixa eu te perguntar considerações uma finais. coisa, Marcelo, antes de a gente Pois encerrar aqui. Vocês já procuraram um novo presidente do ITERJ para ver a questão da a regularização fundiária de Indiana? então, a gente hoje na Indiana, a gente está com outras vertentes, né?
Se você for ver, a nossa história não mudou muito. Nós Aham. éramos aquelas pessoas que lutavam pela permanência. Como a gente praticamente o processo foi finalizado, hoje a gente meio que está focado mais em desenvolver projetos pontuais, tipo meio ambiente, uma coisa aqui que pode ser melhorada. O Hermínia, Não pensam em lutar pela regularização? hoje eu posso falar para você o seguinte: todo o conhecimento que a gente adquiriu aqui durante a luta, ele está sendo mantido? Tá. Está sendo empregado em outros lugares? Tá. Eu vou te dar um exemplo muito claro que você deve ficar muito grata por tudo aquilo que você compartilhou conosco. Hoje nós temos a comunidade modelo aqui, chamada Comunidade Trapos Cheiros. Sim, Tudo que nós tínhamos de conhecimento, a que gente bom. compartilhou com eles, e eles estão lá, parece uma vila, tão perfeita. Então, assim, em outras comunidades que a gente chega, tipo tem a Vila da Lagoa, que eu ajudo a fazer a eleição, eu ajudo a fazer documentação, vou estar sempre dando feedback, ou seja, aqueles locais onde a gente vê que a gente pode ser propício às mudanças, sem ter muito embates internos, a gente está conseguindo fazer. Eu acho que vai chegar um momento que aqui vai acontecer, mas eu acho que não vai ser tão cedo. Mas, Entendi. mas a gente está deixando tudo isso que a gente está fazendo aqui é como se fosse um guia. Se você quiser fazer assim, se você quiser inventar a sua maneira, você pode até tentar. Mas a gente, em algum momento, a gente tentou fazer. Não conseguimos. Mas não é por isso que a gente perdeu. A gente não perdeu. Porque o conhecimento, Emílio, ou Hermínia, ele nunca é perdido. O Sim. conhecimento adquirido, ele sempre vai estar lá latente. Hoje eu consigo falar, participar de várias coisas. Eu não sei se eu já falei para você, a gente é convidado para participar disso, para participar daquilo outro. Eu nunca imaginava, Hermínio. Eu fui presidente do Rotary Clube da Tijuca. Legal. E eu tenho um papel importante no clube, que tem 50 pessoas que são pessoas bem-sucedidas na vida. E eles não me veem como morador de comunidade, eles me veem como Marcelo, que é um cidadão. E eu falo de favela, eu falo de comunidade, eu falo de problemas na sociedade, lá no clube, onde é um clube que você sabe que um tempo atrás era totalmente elitizado. Então, assim, a gente evoluiu, nós evoluímos. A gente não é mais o mesmo. A gente é convidado para fazer palestras, a gente é convidado para abrir seminários. Agora mesmo, o Conselho Popular, que tá eu e a Beth organizando essas coisas todas. Eu não vou participar, mas eu estou nos bastidores ajudando. E é interessante que as perguntas vão surgindo e as respostas vão fluindo. E, assim, o conhecimento que a gente vai adquirindo a cada tempos, ele vai ficando latente. Então, assim, a gente está sempre aberto ao debate, aberto ao diálogo. E quem nos procura, a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo ajudar. Isso é tão importante. Que bom. Então vamos lá. Marcelo, primeiro eu queria agradecer muito o seu convite, agradecer suas palavras elogiosas sobre a minha pessoa. Eu realmente acho, assim, acho que eu não contribuí tanto, eu gostaria de ter contribuído mais, mas, enfim, a gente faz o que pode, nem sempre pode fazer tudo que quer, né? E acho essa iniciativa muito boa, sabe? Muito interessante ouvir esses atores, porque aí você levanta você vai construindo um mosaico da história, né? Porque cada pessoa tem uma visão, né, diferente, lembra de uma coisa, de um ponto de vista diferente da outra pessoa, né? Então eu acho fundamental que a indiana hoje tenha crescido tanto, né, que outras comunidades já possam até tá usufruindo, né, daquilo que a indiana construiu, vocês, da comunidade, da comissão de moradores, né, e os moradores de maneira geral.
sabe? Eu acho isso muito legal. O pessoal de Trapicheiros é muito bom de serviço, o Ailton, o Paulo, são todos muito bons, eles merecem, sabe? Também a Adriana, né? A Adriana Bevilacqua, que era a defensora pública deles, fez um excelente trabalho também, né? Para eles poderem chegar onde chegaram. E a Adriana faz falta, eu sinto saudade dela, Nossa, daquele ontem jeito eu ainda dela. estava conversando com a Jaque, o quanto ela faz falta, né? O quanto ela foi importante. É, E ela, assim, além de ajudar as comunidades que ela atendia, ela ainda dava um suporte para quem fosse falar com ela. E ela sempre solícita, nossa, ela nunca, você nunca vê ela de mau humor, né? Ela sempre é. tinha tempo para todo mundo, né? É, muito boa. Ela é uma pessoa muito, muito especial, a Adriana Bevilacqua. Sinto saudade. Era um grupo muito bom, né? Todo mundo muito bom. O Simões também, muito comprometido. O Simões que não ganhava para ir lá. Eu estava trabalhando, o Simões não. Eu estava aposentado. O Simões ia por compromisso com a luta. E nem mora aqui no Rio de Janeiro. Não, ele mora em Sabe? Petrópolis. Então, É, é um cara assim, sabe? Simões era realmente um cara que vestiu a camisa da luta pela moradia, desde que trabalhou no ITER, há muitos anos atrás, né? Luiz Cláudio, nem dá para dizer, Luiz Cláudio é. Eu tenho muito carinho pelo Luiz Cláudio, acho que o Luiz Cláudio é a alma do ITER, assim, para mim, sabe? Da uma regularização fantástica também. fundiária. Uma fantástica. Sem Ele, palavras para ele descrevê-lo. também tem muito compromisso, tem muito afeto, sabe? Eu tenho muita gratidão por ter trabalhado com o Luiz Cláudio tanto tempo, né? Então é isso. Eu espero que um dia vocês voltem, né? A lutar, a buscar a regularização fundiária. Necessariamente não vai ser uma luta, né? Pode ser que seja até mais fácil do que tenha sido esse tempo todo, né? E espero que a comunidade não pare de crescer, sabe? E adquirir conhecimento, que a juventude, sabe, siga no bom caminho também, que é muito importante, né? Eu Para que o. falo para você, Hermínia, que hoje eu vejo pessoas aqui participando de atividades, ONGs vindo para cá, crianças que na época da luta eram crianças que não sabiam o que estava acontecendo hoje, crianças que já estão virando uma nova geração sabe, de pessoas com protagonismo. Então, eu não falo nada, mas eu vejo o maior orgulho disso. É muito bom isso, é É muito bom. porque eu vejo que a gente amanhã depois não vai ficar para semente, mas vai ter pessoas que vão dar continuidade, vão Olha, eu não sei se eu não vou acontecer. ficar para semente, não. Há controvérsia. Eu não estou com vontade de morrer, não. Ah, mas ninguém tá, mas a gente não, o Mas futuro é Deus eu perfeito. me A dou o gente, direito de achar que comigo vai ser diferente. não, quando eu falo assim, é assim, com todo respeito, é porque uma hora a gente, por exemplo, não quer ficar mais nesse embate, então a gente quer ficar do lado, quer ficar, Sim, sabe, eu sair entendi. de cena e saber que tem pessoas que vão ter voz. Vou Então isso é continuar. importante, porque imagina, você sai de cena todo mundo que participou dessa fase trágica que teve, né? Uhum. Até, assim, não é nem palavra para descrever. Aí você é bom, depois você vê pessoas novas, tipo, nossa, aquela criança hoje está ali dizendo, não, isso aqui é meu, eu tenho direito, tal, sei que lá. Você passa, nossa, que bom que ela está tendo esse Sim. sentimento de lutar pelaquilo que alguém É lutou, dela. né, que é dela, né? Que na verdade não é nossa. A gente estava ali como protagonista, você não sabe se lá como, a gente caiu de paraquedas ou a gente foi colocado naquela situação. Eu com certeza eu falo para você que eu não queria ter me envolvido tanto, mas eu não tinha como fugir da situação, entendeu? A gente acaba, às vezes, se envolvendo numa situação, assim, ou vai ou vai. É, verdade. É isso, Marcelo, muito obrigada, parabéns, tá, pela sua luta, pelo seu trabalho, pelo seu crescimento, né, como pessoa, como liderança, sabe? Para É todas muito as bom, você pessoas deixa aqui isso de que herança vão para os seus também. filhos, né? O exemplo, nada ensina mais que o exemplo. Então, assim, eu gosto muito de poder estar participando aqui
desse Tá bom. museu, de estar nessas memórias. Muito E obrigada por ter me colocado nessas memórias. e sinta-se à vontade de nos visitar. Assim, eu falo para todos que as portas estão abertas. Uhum. Talvez você venha, não encontre quase nenhum de nós aqui. Mas se você quiser avisar a gente, com certeza, porque um de nós vai ter o maior prazer em recebê-la e mostrar o que a gente já produziu e está produzindo. E ideias a gente está sempre criando, entendeu? Estamos todos bem, graças a Deus. Problemas de saúde Todo mundo bem, né? aparecendo, mas infelizmente a gente não pode fugir disso, né? Somos É, seres humanos. é isso mesmo. Muito obrigado, tá? Dá Fica um com beijo Deus. na Inês. Tá bom, fica com Deus. E Obrigado com por Deus tudo. também.